eu cantarei, nela vou me gloriar. Na eternidade Deus em Jesus me escolheu. Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem? Alexandre gravando para vocês aqui mais um vídeo para o canal De Volta ao Evangelho. Meu nome é Alexandre e eu procuro, dentro desse canal, trazer a verdade da palavra de Deus para as pessoas. Em nosso tempo, nós temos vivido um período difícil, onde as pessoas não conhecem o Evangelho. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, que foi a primeira aula, peço a você que assista, para você entender a nossa linha de raciocínio. Porque se você pegar o segundo vídeo sem ter assistido o primeiro, você terá dificuldades muitas vezes de entender algumas coisas que nós já falamos lá. Às vezes vamos repetir aqui e outras não. Então você pode ficar um pouco assim, poxa, não estou entendendo isso que você está falando. Mas é porque eu falei no vídeo anterior, certo? Então no vídeo anterior eu dei uma introdução dentro dessas aulas que eu vou estar fazendo aqui, para mostrar para nós o que é o Evangelho. E o Evangelho é o que Jesus fez. E a maioria das pessoas não sabem o que ele fez. Eles sabem que ele morreu numa cruz, sabem que ele ressuscitou, sabem que ele foi para o céu, mas não sabem qual foi a obra que ele realizou. Então, a primeira palavra, que a gente encontra dentro das doutrinas bíblicas que a gente deve conhecer, é a expiação. E a expiação, o texto de Mateus, eu usei o mesmo texto que o pastor Spurgeon usou num dos trechos que o pastor Josemar narra. Depois eu vou mostrar para vocês aí, deixando o link aí na descrição, para você poder assistir o vídeo lá da narração do vídeo do pastor Josemar explicando, através das palavras do pastor Spurgeon, sobre esse texto. Ele vai pregar sobre esse texto, Mas eu quis pegar esse texto aí porque esse texto de Mateus 20:28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você está vendo? Em resgate de muitos, não de todos. E essa tem sido uma controvérsia na nossa geração. Nossa geração não sabe o que é isso. Mas como é que pode Jesus morrer por muitos e não por todos? Porque dentro da teologia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que é importante que qualquer membro mais comum saiba entender essas coisas. Então eles acham assim, não dá para ensinar isso não, que é muito difícil. Não tem nada de difícil. Nós aprendemos matemática, nós aprendemos ciência, nós aprendemos português, inglês, nós aprendemos medicina, nós aprendemos um monte de coisa. E por quê? Porque Deus nos deu cabeça para pensar, certo? E você é capaz de entender isso se o Espírito Santo quiser te iluminar. Porque essa é a diferença entre a palavra de Deus e as outras matérias. Ainda que, por que duas pessoas leem o mesmo livro e um fala assim, eu não entendi nada, e o outro fala assim, eu entendi tudo? Porque Deus deu capacidade a um e a outro não deu. Mas isso nós vamos falar mais para frente acerca da soberania de Deus. Então, o que é expiação e por que você precisa saber o que é expiação? Porque quando você sabe o que Jesus fez, você vai amá-lo mais. É isso. Você vai ver o quanto foi que ele amou pecadores para passar pelo que ele passou. Então, a expiação trouxe aqui uma definição do Wayne Grudem. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. Tá aqui na ponta da... Esse aqui, Wayne Grudem. Acho que dá para vocês verem aí, tá? Wayne Grudem é um livro de teologia sistemática que eu tenho aqui em casa. Então, o Wayne Grudem, ele define assim: a expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte. Tá vendo? Ele coloca a vida e a morte para obter a nossa salvação. Eu não vou poder trabalhar os dois pontos hoje, mas o que eu quero que você entenda é que é importante que você saiba isso. A expiação é a obra que Cristo realizou com sua vida e morte para obter salvação. Essa é uma boa definição. Mas uma definição que é muito mais usada, mais simples, é essa que está aqui abaixo. Pode ser definida também como sacrifício que paga o preço do pecado. Pronto. O que é expiação, Alexandre? É o sacrifício que paga o preço do pecado. Essa é a definição mais simples. O Wayne Grudem vai botar que a vida de Jesus também faz parte da expiação, e eu concordo com ele, mas não vou nem entrar no mérito porque senão essa aula fica grande, tá bom? E o nosso intuito é fazer com que você, que nunca foi para um seminário, nunca estudou teologia, acha que essas coisas são difíceis, eu vou mostrar que não é. Numa linguagem simples, qualquer pessoa pode explicar isso. Uma criança consegue explicar isso, se o Espírito Santo iluminar a mente dela para ela entender a verdade, porque não depende de nós.
Depende do Espírito Santo. O salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia diz. Portanto, para que alguém não sofresse a pena da morte, teria que tomar o seu lugar. Alguém teria que tomar o seu lugar. Ou seja, eu pequei. Agora eu vou ter que morrer. Mas para que eu não morresse, outra pessoa tem que tomar o meu lugar. E é óbvio que nós estamos falando de morte espiritual, não morte física, porque nós sabemos que mesmo os salvos por Deus morrem fisicamente, certo? Então Jesus morre de forma física, sofrendo a pressão da ira do seu Pai, fazendo expiação pelos nossos pecados, pagando o preço. Qual era o preço? Ele tinha que morrer no nosso lugar. É isso. Então, portanto, para que alguém não sofresse essa pena, alguém teria que tomar o seu lugar. Isso não é difícil. Qualquer pessoa da mais simples, ela entenderia isso. Pois não podia ficar impune quem cometesse o pecado, por causa da justiça de Deus. Certo? Nós vamos ver mais para frente mais implicações, mas isso é para que você entenda que a expiação é uma coisa simples. É uma pessoa morrendo no lugar da outra, porque aquela pessoa não pode pagar o preço exigido e essa pessoa que está morrendo pode. É só isso. E isso não é difícil. Entendendo o que a definição da palavra significa, devemos entender pelo texto que Jesus paga a dívida do pecado de algumas pessoas e não de todas. O texto é muito claro. Veja, Jesus veio em resgate de muitos e não de todos. Não é difícil isso. Se eu falasse para você assim, Jesus morreu no lugar de muitas pessoas, mas não de todo mundo, é difícil para você entender isso? Não é. Sabe qual é a dificuldade? As pessoas aceitarem isso. Elas querem mostrar uma coisa que a Bíblia não mostra, porque elas vão achar que as pessoas vão começar a achar que Deus é assim, que Deus é assado, como se o ser humano pudesse julgar Deus. Isso é um absurdo, né? Como é que o ímpio pode querer julgar um Deus justo, né? É como se o criminoso quisesse julgar o juiz. Você acha que esse troço ia dar certo? Eu acho que não. Então, queridos, assim dizer que Jesus morreu por todas as pessoas não faz o menor sentido. Pois se o pagamento foi feito por muitos e não por todos, como o texto diz, logo Cristo só morre por muitas pessoas e não por todas as pessoas. Isso não é difícil. O texto é claro. Vamos voltar lá no texto? Aí. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá vendo? Não é de todo mundo, certo? Então existem pessoas que teimam. É teimosia mesmo. Elas teimam em dizer o contrário, limitando a expiação. Você vê? Elas limitam o sacrifício de Cristo. Existe uma linha teológica chamada de expiação limitada, né? Mas as pessoas, na verdade, quem limita elas é a pessoa que diz que o que Cristo fez não foi suficiente. Jesus tem que fazer uma coisa e agora o ser humano tem que fazer outra. Você viu? Aí ele limita o quê? A ação do ser humano. Então é por isso que nós falamos que quem limita a ação do sacrifício de Cristo é a pessoa que diz que agora depende do ser humano fazer alguma coisa. A Bíblia não fala nada desse troço, mas tudo bem, vamos lá. Muitos dizem, Cristo morreu por todos os homens. Então nós devemos perguntar a eles o seguinte: Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Eles têm que responder não. Por quê? Porque nem todo mundo será salvo. Então, o sacrifício que Jesus fez não é suficiente para assegurar a salvação de todos os homens. Eles dizem não. Aí, tá vendo? É eles que estão dizendo isso. Porque eles não podem dizer o contrário, porque tem um monte de gente que vai para o inferno. Como é que eles vão dizer que não, a morte de Jesus segura a salvação de todo mundo? Como? Se tem um monte de gente que vai se perder. Então eles são obrigados a responder que não. Cristo morreu para assegurar a salvação de algum homem em particular? O que eles têm que responder? Não. Jesus não morreu por ninguém em particular, é o que eles dizem. Certo? Porque se ele disser, não, Jesus morreu por algumas pessoas em particular. Bom, aí você tem que perguntar o seguinte: quem são essas pessoas? A Bíblia tem a resposta, mas como eles não creem nisso, eles têm que dizer que não. Então, se Jesus não morreu por ninguém em particular, e se a morte dele não assegura a salvação de ninguém, a resposta que essas pessoas dão sempre é essa, assim, ó: Cristo morreu para o quê? Para que qualquer homem possa ser salvo se... Aí, ó, tá vendo? Eles limitam. Você vê, Jesus já fez a parte dele. Agora, qual é o limite? O limite depende do que a pessoa vai fazer. E a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Como eles não têm base bíblica para responder, eles ficam enrolados. Então, essas pessoas condicionam a salvação ao que o homem deve fazer. Que a Bíblia fala exatamente o oposto, né?
A Bíblia diz assim, em Romanos, não depende, você vê, a palavra é essa, não depende nem de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus falou isso para Moisés e Paulo vai ecoar isso lá em Romanos 9. Mas mais para frente nós vamos mostrar o texto, né? Que essa não é a nossa intenção aqui agora. O que eu quero que você entenda é que a expiação é um sacrifício que paga o preço do pecado de alguém que não podia pagar. O preço foi pago, certo? Então, pagou, está pago. E paga para quem? Paga para Deus. Por quê? Porque o ofendido foi Deus. É Deus que sofreu a ofensa. Agora ele quer que o preço da ofensa seja pago. É isso, certo? Então, assim como o que Cristo fez não assegura a salvação de ninguém, mas apenas possibilita, é o que eles pensam, né, o que eles dizem, a pessoa é que tem que tomar a decisão de se salvar ou não. Quer dizer, agora a salvação não está na mão de Deus mais, está no ser humano. É o ser humano que toma a decisão. Então, se o ser humano fala assim, eu não quero ser salvo, aí Deus não pode fazer nada. O cara não quer fazer nada. Você vê, meu filho já pagou o preço, mas ele não pode fazer nada. E a Bíblia em lugar nenhum fala isso. A Bíblia diz assim, agindo eu, Deus falando, né? Quem vai me impedir? O ser humano? A criatura? Não faz sentido um troço desse, né? Mas tem gente ensinando esse troço aí. Então, mas isso não encontra base bíblica em lugar nenhum. Agora eu vou mostrar para vocês os textos que refutam essa ideia de que Jesus fez a parte dele, agora o ser humano tem que fazer a parte dele. Isso é absurdo, né? Não existe base bíblica para esse troço. Mas veja só, Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tá vendo? Ele vai salvar. É algo que ele vai fazer e não que ele vai possibilitar. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus vai possibilitar a salvação de alguém. Você não encontra esse texto em lugar nenhum. É algo que ele faz. Não pense que Jesus vai possibilitar, porque essa palavra não existe. Mas ele salvará. É algo que ele vai fazer. E ele fez na cruz do Calvário. Esse texto de Mateus 1:21 é quando o anjo aparece lá para dar o nome de como que Jesus deveria ser chamado, né? E seu nome será Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles, certo? Mas veja Zaqueu, né? Em Lucas 19:10, Jesus falando, né? Veio buscar e salvar. Tá vendo? Ele veio buscar e salvar. É algo que ele faz. Ele busca e salva. Não é o perdido que vai até ele, é ele que vai até o perdido, e ele busca esse homem e salva, como ele salvou Zaqueu. Mas ele não salvou um monte de gente que estava em volta de Zaqueu, mas salvou Zaqueu, certo? Então, veja, não é algo que ele possibilitou a Zaqueu se salvar. Ele está dizendo que é ele que vem buscar e ele que vem salvar. É algo que ele que faz e não a pessoa faz, certo? E ele não está pedindo a participação de Zaqueu de nada aqui. Porque ele veio buscar, e buscou, e salvou Zaqueu, certo? Então assim, pessoas que querem que Cristo morreu por todos, limitam o sacrifício de Cristo a quem? Ao homem querer ou não, onde a Bíblia não diz nada disso. Não é uma possibilidade de salvação, é algo que ele faz. Ele veio para salvar e ele salva. Tanto é que a Bíblia diz assim, o sangue de Jesus Cristo salva, o sangue salva, o sangue não possibilita a salvação, certo? Mas a Bíblia mostra que o Pai tem um número estabelecido. E isso aqui irrita as pessoas, pelas quais Cristo morreu. Ele chama essas pessoas, né, através das suas metáforas, de ovelhas. Olha João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É isso. Quer dizer, o Pai tem umas ovelhas, ele dá ao seu filho, e o seu filho não lança fora. É um presente que o Pai está dando, certo? O texto é simples. Deus tem ovelhas e dá ao seu filho, e o seu filho não lança elas fora. Mas olha só João 10, 26 e 27. Mas vós não credes. Ele está falando de quem? Dos judeus que estão ouvindo ele pregando. É só você ler o contexto de João 10. Mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Não são ovelhas. É bode, certo? As ovelhas, as minhas ovelhas, o que Jesus diz? Elas ouvem a minha voz e me seguem. Tá vendo? Não é difícil. Por que uma pessoa não vai a Cristo? Porque ela não é ovelha, é bode. As ovelhas, não se preocupe, elas serão salvas. Quando nós tratarmos de eleição, uma ou outra doutrina bíblica, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas veja, não é difícil você entender que quando duas pessoas estão num culto, uma é regenerada,
que ela toma a decisão de crer em Cristo e passa a viver uma vida de fé. E a outra pessoa que está do seu lado, no mesmo culto, ouviu a mesma mensagem e ela não foi regenerada. Por quê? Porque não é das ovelhas. Não faz parte do aprisco. Essa é uma grande possibilidade. Ou então, não era o momento dela ser regenerada. Deus vai fazer aquilo lá na frente, se ela for uma ovelha escolhida de Deus, certo? Para dar o seu filho. Então, em João 10:11, ele diz assim, o bom pastor dá a vida por quem? Por suas ovelhas, não é para todo mundo. Todo mundo é ovelha? Não, não é. Quem que são as ovelhas? Aquelas que o pai dá para o filho. Os textos são claros e simples. Não é difícil, mas isso irrita as pessoas. Porque elas querem um Deus que elas criam na cabeça dela, que quer salvar todo mundo, mas o mundo não quer ser salvo. O pessoal não quer ser salvo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa. Os poucos que me querem, ainda eu dou sorte de eles que me aceitam. As pessoas pensam essas maluquices assim. Então, nós precisamos entender o seguinte: o bom pastor dá vida por quem? Por suas ovelhas. Jesus morre por um número específico de pessoas que o Pai já determinou, certo? Então veja, Jesus não morre por bodes, só por suas ovelhas. Agora que nós já provamos pelas Escrituras, não é eu. As pessoas às vezes ficam irritadas comigo, mas não é eu, é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo essas coisas. Então, já que nós provamos que as Escrituras, que Cristo, ao morrer, salva um número específico de pessoas, quem são os números específicos? As ovelhas que o Pai deu para ele, certo? Por que isso era necessário? Essa aqui é a pergunta que nós temos que fazer. Mas por que Deus faz as coisas desse jeito, segundo as Escrituras? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, por exemplo, que Deus é justo. E sua justiça exige que o crime, no caso o pecado, certo? Seja punido. E você sabe que ele tem que ser punido com a morte. Então foi o que o Pai fez. Ele puniu os nossos pecados em seu Filho. É por isso que um grupo de pessoas será salvo e um grupo de pessoas não será salvo. Porque todos nós estávamos perdidos. Mas Deus quis que Cristo viesse, pagasse o preço da expiação por algumas pessoas e não por todas. Ele não era obrigado a pagar por ninguém. Ele podia ter ficado lá e mandar todo mundo para o inferno, porque nós merecemos. É isso. Só que as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas acham que elas são boas. Mas a Bíblia diz que só um que é bom, é Deus. Nós somos maus. E se não fosse a regeneração, nós éramos pior ainda. Nosso coração é mentiroso, enganador, muitas vezes. E se não é o Espírito Santo para habitar em nós, nos fazer ser diferente, a gente era igual a qualquer outra pessoa. Está praticando as mesmas coisas, certo? Então nós somos pecadores, e a Bíblia mostra isso com clareza. Então nós precisamos entender que Deus é justo. E em sua justiça, ele tinha que punir o pecado para que pudesse salvar pecadores. Para que ele está fazendo isso? Para a glória dele mesmo. Então, em segundo lugar, Deus nos amou em Cristo. Por causa do amor que ele tem por Cristo, em primeiro lugar, e não por nós, primeiro por Cristo. Porque Cristo já estava lá na eternidade. E nós não, nós somos criados depois. Então, nós somos amados de Deus por causa do que Cristo fez. O amor do Pai primeiro passa pelo Filho para depois chegar a nós que não valemos nada, certo? Então Deus nos amou em Cristo. Por amor ao seu Filho, Deus quis nos dar a Ele como uma noiva ao esposo. É isso que Deus está fazendo, para que o seu Filho fosse glorificado. O Pai quis honrar o Filho. Qual foi a forma que o Pai achou para poder honrar o seu Filho, glorificá-lo, para que ele fosse visto por todos e adorado? Através da salvação pela cruz. Você pode falar assim, mas eu não consigo ver, entender isso. Lógico que não, você não é Deus, meu filho. Você só tem que acreditar no que está escrito, só no que Deus revelou. E se eu te digo mais, você não é capaz de entender isso aqui sozinho. Você depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai entender nada. Você vai entender a letra e vai ficar com raiva. É isso que vai acontecer. Então, nós precisamos entender que somos um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. A maioria das pessoas pensa que Deus criou isso tudo aqui por causa de nós. Mas não foi por causa de nós. A Bíblia diz assim, porque dele, por ele e para ele, ele quem? Cristo, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. É por causa de Cristo, não tem nada a ver com nós. Nós somos só um meio para um fim maior, a glória de Cristo. Só que quando você fala essas coisas, as pessoas ficam irritadas, certo? Se você vai para a igreja falar da glória de Cristo, as pessoas não gostam. Eles querem saber o seguinte, o que Deus vai me dar? Ele vai me dar um bom casamento? Ele vai fazer meus filhos serem obedientes? Ele vai me dar um bom emprego? Ele vai me dar saúde? São com essas coisas que o ser humano está preocupado. Eles não estão preocupados com a glória de Cristo.
Eles não estão preocupados assim, se eu for honesto no meu trabalho, Cristo será glorificado? Não, ele está pensando assim, se eu for honesto no meu trabalho, meu patrão vai me dar uma promoção? Se eu for honesto com a minha esposa, ela vai me dar tudo o que eu preciso na minha vida, para eu ser feliz? É isso. Eles não estão pensando assim, eu vou cuidar bem da minha esposa para que Cristo seja glorificado. Ele não está pensando na glória de Cristo. Então, o Pai só tem um alvo. E ele diz isso: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. É isso. O alvo do Pai é o Filho. E se Ele quer nos usar como um meio para que o Filho seja glorificado, Ele vai nos usar. Essa é a intenção do Pai. E nós vamos ver isso mais para frente. Então, o Pai não precisava salvar ninguém. Pense nisso. Olha os anjos que caíram, 1/3. A gente não sabe nem que número é esse, mas é 1/3 dos anjos caiu. E Deus não salvou nenhum anjo. Então Deus não tinha obrigação de salvar ser humano nenhum. Mas por amor ao seu Filho, a Cristo, por amor a Cristo em primeiro lugar, o Pai quis salvar pecadores para dar de presente para o seu Filho. Porque é no Filho que está todo o prazer do Pai. Mas para que Deus está fazendo isso? Aí você tem que ir lá em 1 Coríntios 15, 25 e 28. Para que Cristo devolva ao Pai em glória, ao seu nome, a igreja que o Pai deu a Cristo. É maravilhoso. Pega esse texto de 1 Coríntios 15, leia aí de 25 a 28. Para que ele está fazendo isso? Para que Deus seja tudo em todos. É isso. E o Pai está transformando os seus regenerados, os seus filhos, em cópias de Cristo. É isso que Paulo vai escrever aos Efésios. Ele diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo, a imagem do seu Filho. É maravilhoso, é maravilhoso. Quando você descobre as grandezas das doutrinas bíblicas, você fica encantado com o que Deus está fazendo. Mas uma pessoa que não ama a Cristo, ele odeia essas doutrinas. E é por isso que muitas vezes você não vai ouvir isso sendo pregado nas suas igrejas. Então, como hoje nós temos canais de comunicação, eu espero que esse estudo chegue até você, que está me assistindo aí do outro lado. E que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração para ver as grandezas de Cristo. Porque nada mais nesse mundo importa senão a glória de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ver a glória de Deus na face de Cristo. É isso. É isso que nós temos que ir em busca. Então, a expiação é suficiente porque ela atinge o alvo que o Pai determinou. Você vê, as pessoas que não creem nessa linha vão dizer assim, não, mas depende do ser humano. Você viu? O que Cristo fez não é suficiente. Ele fez a parte dele, agora a pessoa tem que completar, mas isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Então, Deus deu um grupo de pessoas maior do que o número de estrelas do céu e de areia do mar. É o que a Bíblia diz. É só você ler Apocalipse que você vai ver esse troço lá. Uma multidão incontável que a palavra vai chamar de igreja. Porque Jesus morre pela sua igreja. É o que está lá em Efésios capítulo 5, 25, que é muito usado para pregar sobre marido e mulher. Mas Paulo fala assim, mas eu estou falando de Cristo e sua igreja. Quiséramos nós que os pregadores de Efésios 5, 25 aplicassem esse texto na grandeza, na proporção que ele aponta para o Salvador, e não para nós, maridos pecadores. Ainda que o texto possa ser aplicado a nós em segunda instância. Porque na primeira instância, maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo. Então, quem é o centro desse texto? É Cristo. Maridos, olhem para Cristo. É isso. Veja como ele amou a sua igreja. Tenta destrinchar esse amor. Nós, como maridos, às vezes somos uma vergonha, né, comparados a esse amor de Cristo. Mas é isso que ele está falando. O centro desse texto não é o marido nem a esposa, é Cristo. É você ser igual a Cristo. Maridos, amai a nossa mulher como Cristo. Centre-se no quanto Cristo amou. Agora, para você entender o quanto ele amou, você tem que entender o que é expiação. Que é um pagamento de um preço de um pecado que você não tinha como pagar. Agora você já pesou isso na balança? Entende a importância de você entender o que é expiação? Isso deve abalar suas estruturas, mexer com o seu coração. Como diria Jonathan Edwards, trazer em você afeições santas para a glória de Deus. E você passar a amar a Cristo com todo o seu coração. Parar de resmungar da vida. Agradecer a Deus pelo bem e pelo mal que vem sobre nós, porque quando Deus manda o mal sobre nós, aí Ele manda, é para a glória do seu nome, para que Ele seja glorificado.
Aceite o bem e o mal quando vem sobre você, porque Deus será glorificado se você passar pela prova e você completar a obra que Ele tem preparado para você. Mas se você ficar resmungando igual aquele povo de Israel, o apóstolo Paulo já avisava: olha, eles foram um exemplo para a gente não copiar. Paulo diz assim: analise tudo, retém o que é bom. Tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. É isso. Olhe para o que foi escrito, olhe para o que foi ensinado no Velho Testamento. E aprenda com os erros de Israel e não seja murmurador. Ah, aqui só tem alho poró, aqui não tem alho poró, lá no Egito tinha alho poró, hein? Você entende? Essa murmuração do alho poró é nós reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, não tem celular não tem aquilo, não tem. Nós temos que parar com isso, queridos. Nós temos que amar a Cristo com todo o nosso coração. Então, portanto, o pai escolhe as ovelhas que quer dar ao seu filho. Alexandre, ele escolhe com que base? No seu caráter santo. Não é com base em nós. E você vai ver isso mais para frente. O filho morre pelas ovelhas. Você está vendo? O pai deu as ovelhas. Por que o filho morre? Por essas ovelhas. E o que o Espírito Santo faz? Ele vai e regenera todas essas pessoas que nasceram sem ser ovelhas e transforma elas nas ovelhas de Cristo. É isso. Elas são transformadas numa nova criatura. Jesus vai dizer o seguinte: não deis as coisas sagradas aos cães e nem pérola para porco. É isso que nós nascemos. Metaforicamente falando. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Se quiser achar ruim com ele. Certo? Ele que disse: não dê as coisas sagradas aos cães, nem pérola para porco. Ou seja, todos nós nascemos com qual natureza? De um cão, de um porco. Odiando o Evangelho. É isso. Nós odiamos Deus. Mas agora que o Espírito Santo nos regenera, nós já não é mais porco e cachorro. Nós já somos o quê? Ovelhas. Ovelhas. E como ovelhas de Cristo, nós temos um prazer em servi-lo. Nós temos um prazer em honrá-lo. Nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, família, nós perdemos qualquer coisa por causa de Cristo. Se as pessoas querem andar do meu lado, mas elas não querem a Cristo, então eu não ando do lado delas. Elas não querem. A Bíblia diz que você deve sacudir a poeira dos pés e largar para lá. Você já pregou o Evangelho, a pessoa não quer, não fique dando pérola para porco. Então nós temos que aprender isso. A ensinar a verdade com amor, com zelo, com carinho, mas não abrindo mão da verdade para ganhar ninguém. Porque você não ganha ninguém para Jesus. É o Espírito Santo. Olha o que eu escrevi aqui. E eles são encontrados através da pregação do Evangelho. Está vendo? Pois não sabemos quem eles são, mas Deus sabe. E conduzirá seu Espírito como o vento, como Jesus disse lá para Nicodemos, em João 3,8. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Você não pode controlar o vento. Como é que você pode falar: eu ganhei uma pessoa para Jesus? Você não ganhou nada. Foi o Espírito Santo que ganhou. Ele que vai, ele que faz a obra. O mérito é dele, não é seu. Quando você serra uma madeira, a hora que você acabou de serrar uma madeira, você vira para o serrote e fala assim: serrote, obrigado, você é maravilhoso. É assim que você faz? Não. Você vai dar parabéns para quem? Para o carpinteiro. É isso. Nós damos parabéns para a glória de Deus. Deus é que está fazendo a obra dele. Então, para encontrar as ovelhas por quem seu pastor deu a vida. Está vendo? O pastor morre por suas ovelhas. Se você conseguiu, querido, captar a doutrina da expiação de forma bem simples aqui, ela é muito mais profunda. Mas eu penso que nós temos que ir devagar. Para muitas pessoas, isso que eu estou dizendo é uma novidade. Elas não sabem. Eu digo isso porque eu encontro com pessoas de 15 anos de cristianismo, 20 anos de cristianismo, 30 anos de cristianismo, e eu pergunto o que é expiação e a pessoa não sabe. Ela não tem paixão por essa doutrina. Ela não consegue amar porque ela não sabe o que é. Agora, se você não sabe o que Jesus fez, como você vai amá-lo? É muito difícil. Então, para que esse vídeo não fique grande, volte no início, assista de novo, tente pedir ao Espírito Santo que ilumine sua mente para que você possa entender a grandeza da obra de Cristo na cruz. E a expiação é um sacrifício que está lá, para que nós pudéssemos, através do sangue de Cristo, sermos libertos dos nossos pecados. Agora, a nossa dívida está paga. E Jesus pagou o preço do pecado do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. A nossa dívida está paga. Agora, se Cristo pagou a dívida de todas as pessoas, como Deus pode querer cobrar a dívida dessas pessoas no inferno? Se a dívida está paga. Não faz sentido. Então é óbvio que ele não pagou por todo mundo. Ele pagou apenas
pela sua igreja, como a Bíblia diz. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e não por todas as pessoas. Em João 17, Jesus vai orar assim: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por esse que tu me destes. Você vê, ele não está orando por todas as pessoas, né? As pessoas gostam de pegar a palavra mundo e aplicar a todo mundo, né? Mas ele está dizendo: Pai, eu não oro pelo mundo, ou seja, não estou orando por todo mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste. É um grupo de pessoas. E oro por todos aqueles que crerão no seu nome através da pregação deles. Você está vendo? É isso. Então, há um grupo de pessoas que, ao pregarmos a palavra de Deus, como a Bíblia diz, será um bom cheiro de Cristo. E elas virão pelo poder do Espírito Santo, não pela própria vontade delas, porque elas não têm vontade de vir. O Espírito Santo tem que ir lá e mudar essa vontade, certo? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Queridos, é isso que eu queria mostrar para vocês, a doutrina da expiação. Então, o que é expiação? Vamos lá, pegar é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Resumindo, é o sacrifício que paga o preço pelo pecado. O pecado foi cometido, Deus está irado e Ele quer matar essa pessoa por causa desse pecado, porque é o que a justiça dele pede. Então Cristo toma o nosso lugar e sofre a ira do seu Pai, pagando o preço pelo pecado. Próxima doutrina que nós vamos ver é a doutrina da propiciação. O que é a doutrina da propiciação? É o sacrifício que tira a ira de Deus sobre nós. Mas aí é outro dia, nós vamos estudar sobre a propiciação, beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês, meus queridos. Espero que vocês possam entender a palavra de Deus como ela é, à luz do Espírito Santo, porque só o seu intelecto não é suficiente, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp aí, vocês podem fazer os comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para vocês estarem recebendo os novos vídeos, se você gostar do conteúdo. Se você não gostar e quiser dar um dislike, pode dar, não tem problema. O importante é que você ouça a verdade, porque não depende de você amar essa verdade, depende de Deus fazer você amar essa verdade, porque não dependeu de mim, Ele teve que fazer eu amá-lo, e eu amo com todo o meu coração, então eu posso me regozijar nisso. Beleza? Fica aí, um abraço e até a próxima.